Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos na Páscoa. A Páscoa aponta para o sacrifício perfeito do Filho de Deus na cruz, por causa do meu pecado e do seu pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós, cristãos, não celebramos a Páscoa, nós celebramos a ceia do Senhor, porque a Páscoa foi realizada de forma completa na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, a quem amamos, bendizemos, exaltamos, louvamos e adoramos. A palavra de Deus em Efésios, capítulo 5, nos diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Louvemos e adoremos ao Senhor com um hino. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor nos concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então nos levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz que a Cristo me conduz. Que amor nos concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então nos levará. Vem, Jesus amado, vem sem demorar, estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz gaiar a luz, ora vem, Senhor Jesus. Que amor nos concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então nos levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor nos concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então nos levará. Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós, como cristãos, realizamos a ceia do Senhor, que é chamada de Santa Ceia porque nós que participamos da ceia do Senhor somos santos, santificados, lavados, remidos, comprados pelo sangue precioso de Jesus. Ele se ofereceu em nosso lugar e naquela cruz derramou o seu sangue até a última gota para nos salvar. Ele pagou o preço do nosso pecado e conseguiu redenção, conseguiu libertação, conseguiu salvação para nós. Morreu, mas ressuscitou, nos concedendo a vida eterna. Como a palavra de Deus narra a última Páscoa que Jesus, que era judeu, participou. Ele participou de sua última Páscoa como judeu. E esta Páscoa aponta para a sua morte na cruz. É o seu sangue que nos limpa de todo pecado, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado das nossas vidas.
Evangelho de Mateus, na nova versão transformadora, capítulo 26, a última Páscoa. Jesus estava à mesa com os 12. Então, enquanto comiam, ele disse: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Um de vocês que acabou de comer da mesma tigela comigo vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaram. Declaram há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu-o em pedaços e o deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus disse: esta noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês à Galileia. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Disse ele a Pedro: vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Meu traidor chegou. Enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma grande multidão armada. Ele veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi! Exclamou ele e o beijou. Jesus disse: amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Então os outros agarraram Jesus e o prenderam. Nesse momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Então os que haviam prendido Jesus o levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, que disse a Jesus: exijo, em nome do Deus vivo, que nos diga se é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: é como você diz. Eu lhes digo que, no futuro, verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: blasfêmia!
Qual é o veredito para ele? Culpado, responderam. Ele merece morrer. Então começaram a cuspir no rosto de Jesus e a dar-lhe socos. Alguns lhe davam tapas e zombavam. Profetize para nós, Cristo. Quem foi que lhe bateu desta vez? De manhã cedo, os principais sacerdotes e líderes do povo se reuniram outra vez para planejar uma maneira de levar Jesus à morte. Então o amarraram, o levaram e o entregaram a Pilatos, o governador romano. Pilatos lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você diz. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Nesse ano, havia um prisioneiro famoso por sua maldade chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu diante de Pilatos naquela manhã, ele perguntou: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Os principais sacerdotes e os líderes do povo convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado. Então o governador perguntou outra vez: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? A multidão gritou em resposta: Barrabás. Então perguntou: e o que farei com Jesus chamado Cristo? Crucifique-o, gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou mais alto ainda: crucifique-o! Pilatos então mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo gritou em resposta: que nós e nossos descendentes sejamos responsabilizados pela morte dele. Então Pilatos, depois de mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Os soldados do governador tiraram as roupas de Jesus e puseram nele um manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Em sua mão direita puseram um caniço, como se fosse um cetro. Ajoelhavam-se diante dele e zombavam: salve, rei dos judeus! Cuspiam nele. Tomavam-lhe o caniço da mão e com ele batiam em sua cabeça. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto e o vestiram novamente com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. Depois de pregá-lo na cruz, os soldados tiraram sortes para dividir suas roupas. Acima de sua cabeça estava presa uma tabuleta com a acusação feita contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pois bem, se é o Filho de Deus, salve a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo, diziam. Quer dizer que ele é o rei de Israel? Que desça da cruz agora mesmo e creremos nele. Ele confiou em Deus, então que Deus o salve agora se quiser. Pois ele disse: eu sou o Filho de Deus. Até os criminosos que tinham sido crucificados com ele o insultavam da mesma forma. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Então Jesus clamou em alta voz novamente:
e entregou o seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido, ressuscitaram. Então o oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido, e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Muitas mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus para servi-lo olhavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. José de Arimateia tomou o corpo de Jesus e o envolveu num lençol limpo, feito de linho, e o colocou num túmulo novo, escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente ao túmulo. Os soldados, então, lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. As mulheres saíram apressadas do túmulo e, assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão e digam aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia. Lá eles me verão. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Minha amada, meu amado, a Páscoa foi a libertação que Deus deu aos israelitas do Egito de serem mortos naquela noite. Deus lhes mandou matar um cordeiro e passar o sangue na porta, do lado de fora. Do lado da porta, do lado de fora. Então, o anjo destruidor, quando viesse para matar os primogênitos discípulos, não entraria nas casas que tivessem o sangue na porta. Essa Páscoa apontava para o Cordeiro de Deus, que no futuro iria oferecer o seu sangue para nos perdoar os pecados. O salário do pecado é a morte. A morte estava destinada a nós, morte física e morte espiritual, eterna separação de Deus do inferno. Jesus, o Filho de Deus, veio, se tornou homem, viveu uma vida santa e se ofereceu para, no seu lugar e no meu lugar, derramar o seu sangue naquela cruz. Ele já fez isso. O seu sangue é poderoso para perdoar os nossos pecados, para nos tornar justos perante Deus.
Havia uma separação entre toda a humanidade e Deus, porque o pecado nos separa de Deus, que é santo. O templo dos judeus, na sua parte mais íntima, mais profunda, mais interna, no Santo dos Santos, tinha uma cortina muito grossa que separava a Arca da Aliança, onde estava Deus, a presença de Deus, separava a Arca da Aliança, a presença de Deus, do resto do templo e do resto de tudo mais. Essa cortina era uma cortina muito alta e muito larga, e era uma cortina extremamente grossa. A grossura dessa cortina era de 10 centímetros. Quando Jesus entregou o seu Espírito na cruz, essa cortina foi rasgada de cima para baixo, uma cortina grossa de 10 centímetros, rasgada de cima para baixo, abrindo a entrada à presença de Deus para você e para mim, se aceitarmos Jesus como nosso substituto naquela cruz. Jesus morreu há cerca de 2000 anos atrás, pagando o preço do seu pecado e do meu pecado. Somos justificados, tornados justos perante Deus. Nascemos de novo como filhos de Deus. E Ele mandou o seu Espírito, que mora em nosso coração. Seu Espírito que nos santifica a cada dia, aplicando a nós o sangue de Cristo, aplicando a nós e ensinando-nos a palavra de Deus. Que vivamos em gratidão a esse Jesus, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado das nossas vidas com o seu sangue naquela cruz. Aleluia, glória a Deus, Maranata, vem Senhor Jesus.